No desafio de alcançar o sonho de ser mãe, ela enfrentou diagnósticos de endometriose, baixa reserva ovariana, entre outras dificuldades. Eu estou falando de Natália Assis, editora e apresentadora do IPTV2, que acabou de compartilhar com todos nós que está grávida de 14 semanas. E neste episódio, ela vai contar como foi essa jornada e todos os desafios que encarou em mais de 2 anos de tentativa. Vem com a gente que é mais um Pode Falar Mãe começando. Que delícia ter essa mais nova mamãe aqui com a gente. A Nath dividiu um pouquinho comigo, né, Nath, essa luta para engravidar nas nossas conversas de camarim. Ela sempre sugeria temas aqui para o podcast, tece elogios aqui pra gente. Agora o prazer é enorme, então, ter você aqui no nosso time, né? Mais uma mamãe. Então, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Lara. Eu fico até emocionada, porque você acompanhou, né, a minha história. E a gente sempre brincava, né? Você sempre falava, não, eu vou te chamar para participar do podcast quando você engravidar e tal. E eu ficava pensando, nossa, será que esse dia nunca vai chegar? E chegou. Então, hoje eu tô aqui para falar um pouquinho da minha história, dividir com tantas mulheres que estão aí na batalha, tentando engravidar. Eu sei que não é um processo fácil. E agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você é uma jornalista que eu admiro muito, não só profissionalmente, mas claro que eu te admiro também como mãe, como amiga, como pessoa. Então, é muito legal estar aqui com você hoje. Não vale, é meu papel te fazer chorar hoje. Não vem fazer o contrário aqui não, né? Vamos lá, respire e vamos. Começa contando um pouquinho pra gente, Nath, a sua jornada aí até chegar esse momento da maternidade. Você sempre quis ser mãe ou foi uma coisa que foi surgindo com o tempo? Eu tive uma virada de chave. Eu pensava que um dia eu seria mãe, mas não era um desejo que eu tinha, não era algo que eu ficava pensando e etc. Eu estava muito focada na minha carreira, na minha independência financeira. E aí, quando eu tive um problema no ovário, que foi essa virada de chave, que eu comecei a pensar na possibilidade de ser mãe, foi quando eu recebi um diagnóstico de que talvez eu perderia o meu ovário direito. Eu comecei a sentir algumas dores na região abdominal. Essas dores foram ficando mais fortes. Eu procurei um médico na época, no hospital, no pronto atendimento. Acharam que fosse uma infecção urinária, alguma coisa nesse sentido, tal. Me deram remédios e nada melhorou. A dor foi piorando, a minha barriga foi ficando maior e eu comecei a ter febre. E aí, um dia de madrugada, eu fui para o hospital. E aí fizeram um ultrassom em mim e tal, e descobriram um cisto hemorrágico. Para quem não sabe, explicando de forma muito simples, o cisto hemorrágico é uma bola de sangue, simplificando bem, no meu ovário direito. E esse cisto já estava a quase 10 centímetros, tamanho de uma laranja. Por isso que eu estava sentindo muita dor. E o médico plantonista falou para mim, falou, olha, você vai ter que ficar aqui, a gente vai te operar amanhã, para tirar esse cisto e você provavelmente vai perder o ovário direito. Isso pode comprometer a tua fertilidade? Pode. Falou desse jeito comigo e eu entrei em desespero. Aí que caiu a ficha. Que caiu a ficha. Começou a pensar realmente, e aí, vou Como querer assim? ou não vou querer ter um filho, Exatamente, né? Vou perder meu ovário, mas e quando eu quiser ser mãe? E aí eu liguei para minha médica, ginecologista, falei para ela, olha, aconteceu isso. Ela falou, não, sai daí, vai para uma clínica, faz um exame mais detalhado e a gente vai conversar. E aí realmente eu tinha esse cisto no ovário de 10 centímetros. E qual foi o procedimento? Ela falou, não vou te operar justamente porque você nunca teve filhos. Então a gente vai tentar diminuir esse cisto de uma forma mais natural. Então você vai ficar em repouso e a gente vai entrar com medicamentos. Porque o perigo era que o cisto houvesse uma torção. Uhum. Porque a partir do momento que tem a torção, você tem que ir para a cirurgia, você tem que operar. E é uma dor, assim, dizem que é a pior dor que existe, enfim. E aí não era o meu caso, porque poderia ter, né? A partir de 4 centímetros, você já tem que ficar em repouso. O meu estava a quase 10. Nossa. Então, eu fiquei 38 dias afastada do trabalho, em repouso absoluto, tomando remédio. Muita dor, mas aí passou, o cisto diminuiu e ele foi para 1 centímetro. Nossa, que e ótimo. E ele está aqui até hoje, mas ele foi para 1 centímetro. E aí eu tive essa virada de chave, porque eu fiquei pensando, poxa,
E se eu perdesse meu ovário? E se isso realmente comprometesse a minha fertilidade? E isso faz quanto tempo, Nath? Isso tem 2 anos. 2 anos. Tem e aí, 2 então, anos. a partir desse momento, você começou já a tentar engravidar ou não? Foi uma coisa assim, tipo, eu resolvi que eu quero ser mãe, mas vamos ver como que vai ser, quando vai ser, né? Não, na verdade, acho que faz um pouquinho mais de 2 anos, porque aí o que acontece? Eu curei, né? O cisto diminuiu 1 centímetro, voltei à minha vida normal, voltei a trabalhar e tal. E aí fiz uns exames para acompanhar, para ver como é que estava esse cisto, estava tudo bem. E aí eu comecei a pensar, falei, não, vamos tentar engravidar? Aí o meu noivo na época falou, vamos tentar sim. E era bem na época da pandemia ainda, sabe? E aí tava todo aquele medo e tal. Mas aí eu comecei a tentar e fazer alguns exames. E aí minha médica falou, ó, a gente busca um médico especialista em fertilidade depois de 1 ano que a pessoa está tentando engravidar. Mas como você tem esse problema do cisto e já tinha uns 7 meses mais ou menos que eu estava tentando, ela falou, então já vou te encaminhar para um médico de fertilidade. E aí eu fui para o médico de fertilidade. E aí eu descobri que eu tinha endometriose e aí eu descobri que eu tinha baixa reserva ovariana. Aí foi um processo um pouco mais delicado, mais doloroso, porque começou Você começou a ver as portas se fechando exatamente, ali, né? A dificuldade aumentando. Aumentando, né? Então, assim, praticamente 3 problemas, né? Então, a endometriose, que é uma doença inflamatória, a questão da baixa reserva e o cisto também, que poderia atrapalhar, como também não poderia, enfim. Então, eu tinha 3 obstáculos ali, né? Sim. Então, aquilo começou a me dar um pouco de ansiedade, um pouco de tensão em relação a isso. No começo ainda foi tranquilo, não veio esse mês, no mês que vem vai vir e tal, só que depois isso vira... Foi causando uma angústia, uma ansiedade, né? Exatamente. Ô, Nath, como eu já acompanhando um pouquinho essa história, né? Claro, já sabia desses diagnósticos que você tinha encontrado pelo caminho. Eu pedi para a doutora Isadora, que é uma médica especialista em fertilidade, até participou aqui de um episódio nosso sobre infertilidade. E ela gravou um depoimento só explicando brevemente, né? O que é essa baixa reserva ovariana e também a endometriose. Então, vamos ver o que ela falou aqui, depois a gente continua o papo. Reserva ovariana baixa quer dizer que a gente tem uma menor quantidade de óvulos que o esperado. A gente já nasce com uma quantidade certa de óvulos que são produzidos ainda quando a gente está dentro do útero da nossa mãe. Ao longo da vida a gente vai perdendo esses óvulos, independente se usou pílula anticoncepcional, independente se engravidou, mesmo antes da primeira menstruação a gente já vai perdendo esses óvulos. Então esse estoque vai diminuindo ao longo da idade. A gente tem alguns parâmetros que a gente consegue avaliar isso, alguns exames de sangue, através de ultrassom transvaginal. Em média, a partir dos 35 anos, essa reserva naturalmente começa a diminuir. Ter reserva ovariana baixa dificulta engravidar pelo período. Essa paciente pode demorar mais para engravidar. Por isso que muitas vezes, quando a gente diagnostica uma reserva ovariana baixa, a gente às vezes tem que entrar com um tratamento para diminuir esse tempo. Não quer dizer que não possa engravidar naturalmente, só quer dizer que vai ser mais difícil e pode demorar mais. Endometriose é uma doença inflamatória que afeta várias mulheres na idade reprodutiva, em que o tecido endometrial, que é a parte interna do útero, se implanta em outros locais, por exemplo, nos ovários, intestinos e trompas. Muitas mulheres têm sintomas bem exuberantes, como cólicas intensas, que atrapalham o dia a dia, a vida dessa mulher, e algumas têm também dificuldade para engravidar. Ou seja, você tinha o combo completo aí, né, Nath? Infelizmente, né? Aí, como é que foi? De cara, já esse médico especialista em fertilidade já sugeriu algum tratamento? Como que foi? Você teve que escolher, né, entre começar um tratamento para engravidar ou seguir tentando naturalmente? Eu segui tentando naturalmente, eu não precisei fazer nenhum tratamento, mas ele falou uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Quando ele pegou o meu exame de baixa reserva ovariana, o exame de sangue que você faz, né? Eu nem lembro quanto que estava o meu, mas já estava baixa. E ele falou assim, olha, você tem, além da endometriose, uma baixa reserva ovariana. Ou seja, o tempo não está a seu favor. E ele falou, isso realmente mexeu comigo. Os exames do meu marido estavam todos
perfeitos, estavam todos perfeitos. Ele passou uma vitamina para o meu marido tomar, uma vitamina para eu tomar, e a gente seguiu tentando naturalmente, porque ele falou, ó, o tempo não está a seu favor, mas vamos dar mais alguns meses. Então, ele me deu até um prazo. Se você não engravidar até tal data, até tal mês, você volta aqui que a gente faz uns exames e começa a pensar na questão de uma inseminação ou de uma fertilização. Você nem pensou, então, nessas possibilidades? Não, foi a Você primeira vez tinha que eu entrei numa certeza que- clínica de fertilização e foi um choque, porque eu nunca tinha me deparado com essa situação. E quando você entra numa clínica de fertilização, que você vê um monte de fotos de bebês, você vê um monte de casais ali na sala de espera, angustiados, para fazer o exame, para fazer a coleta. Eu nunca tinha me imaginado naquela situação, nunca tinha passado pela minha cabeça. E aquilo também te causa uma ansiedade, também te causa um medo. Mas eu falei, bom, estou fazendo a minha parte, estou fazendo todos os exames. Eu não tinha problema nenhum com ovulação, nem nada. O meu ciclo sempre foi certinho. Eu já não tomava pílula há bastante tempo também. Eu já tinha parado fazia tempo. Então, a minha parte eu estava fazendo, meu marido também. E aí ele falou, você tem um prazo, volta aqui em tal mês. Eu não voltei, porque no fundo eu tinha uma esperança de engravidar naturalmente. Era assim, era uma coisa que era uma esperança pequena, mas lá no fundo alguma coisa me dizia que ia dar certo. Sim. E aí a gente estava noivo na época, depois a gente casou. Eu falei, vou esperar passar o casamento. Aí depois que passar o casamento a gente faz uma viagem, alguma coisa. Aí eu volto a pensar nisso. E eu imagino que, assim, para quem tem, assim, acaba optando, né, pelo tratamento mesmo, a fertilização in vitro, como você falou, uma inseminação artificial, eu acho que a expectativa vai aumentando muito, né? E eu acredito, não sei, né, não passei pela experiência, não posso falar, mas a sensação que eu tenho é que a frustração deve ser ainda maior, né? Sim. Porque você investiu ali dinheiro, muito dinheiro, a gente sabe que não é barato, e você é uma carga hormonal enorme para a mulher, né? Um processo não é muito simples, né? Quando a gente fala de tratamento, é tipo, vai lá, faz o tratamento, tá tudo bem. Não é uma coisa tão simples assim. Então, isso vai gerando uma angústia maior, né? Acredito que seja isso que tenha te bloqueado um pouquinho aí, né? De querer encarar um tratamento, assim. Eu pensava muito nisso. Eu falava, e se eu fizer a fertilização e não dá certo? Como que eu vou lidar com isso? Eu tinha na minha cabeça de que eu não ia aguentar se eu fizesse um tratamento e não conseguisse engravidar. Se fosse frustrante isso para mim. Eu tinha muito esse medo. Eu tenho uma amiga que passou por 3 fertilizações. E ela falou, eu não vou fazer mais porque eu não aguento mais. É uma carga hormonal muito grande, é uma carga emocional muito grande. Ela falou, não quero mais. E ela desistiu. Eu tinha muito medo de tentar, de investir e não conseguir. Isso eu também pensava. Infelizmente, também acho que muitas vezes acontece são os abortos, né? Eles são muito comuns, as pessoas têm muito tabu em falar sobre isso, né? As mulheres que passam por isso, é uma sensação, né? Que elas não gostam de compartilhar, mas não foi o seu caso. Você não chegou a engravidar e perder o bebê. Você simplesmente não conseguia engravidar. Não conseguia, Nunca tive nenhum aborto que eu saiba, né? Nunca engravidei nem nada e eu simplesmente não conseguia. E fala um pouquinho pra gente, assim, de como era esse sentimento. Eu tô com medo que grávida fica um pouco sensível, eu não quero fazer a grávida chorar. Mas eu acho legal você compartilhar com quem tá ouvindo, né? E tá passando pela mesma experiência. O que você sentia, né? A cada vez aí que, poxa, vinha a menstruação, você falava, não foi de novo, né? O que era mais difícil para você? Era, assim, de repente, contar, né, para o seu marido, ou compartilhar com as pessoas, ou era uma coisa para você mesmo, poxa, não consegui? Muitas mulheres relatam, né, que se sentem inferiores, né? Assim, poxa, o que acontece? Meu corpo tem algum problema, né? O que passava pela sua cabeça, assim, São nessas vários dificuldades? sentimentos, vários. Porque o que acontece? Quando eu fiquei afastada dos 38 dias do problema no ovário, o pessoal do trabalho sabia o que estava acontecendo, né? Porque eu tive que me afastar, eu estava com uma dor, eu trabalhei com dor durante um tempo até descobrir o que era. Então, algumas pessoas já sabiam disso, né? E depois eu compartilhei com algumas pessoas de que não, agora eu sarei, então agora a minha meta é ser mãe, eu quero engravidar. E aí você não consegue a cada mês e você vai tendo cada mês um sentimento diferente. Tinha mês que eu falava assim, não, esse não era pra ser, tá tudo bem, vai ser no próximo, vai ser na hora certa. Aí a hora certa nunca chega e você começa a ficar angustiada. O meu marido sentia, porque por causa dos sintomas da TPM, ele falava, você tá de TPM, acho que desse mês não veio e tal.
Então, a gente tem uma relação muito boa, então isso nunca foi um problema, né? Então, contar para ele que, ó, esse mês não foi, não era um problema, pelo contrário, ele sempre me acolheu. Teve uma época que ele me proibiu de comprar testes. Ele falou, chega de testes, não vamos comprar mais, porque toda vez você compra, aí você faz, você fica mal. Então, vamos deixar rolar. Se for para fazer a fertilização, a gente vai fazer e tudo mais. E o que eu tinha de sensação? De que todo mundo conseguia engravidar, menos eu. Eu tinha essa sensação. Porque eu estava tentando, é a mesma coisa quando você vai trocar um carro, você começa a ver o carro o tempo inteiro pra rua, né? Eu só via grávida, eu só via criança, e todas as pessoas que eu conhecia começaram a engravidar, e assim, numa facilidade. Então, assim, colegas que às vezes falavam, eu só tirei o café e já engravidei. Eu já estava 2 anos sem café. Eu parei a pílula, no mês seguinte eu já engravidei. Eu já estava anos sem pílula. Então, aquilo causava uma angústia muito grande em mim. Claro que eu ficava muito feliz pelas mulheres, pelas minhas amigas, enfim. Mas eu também sou humana, então eu também me questionava por que a minha hora nunca chega e a da outra chega, né? Sim, é inevitável a gente não se comparar, né? Exatamente. A gente não ter esse sentimento de, poxa, por que não eu, né? Por que não comigo, né? E é muito difícil também porque você... obviamente, eu não falava isso abertamente para as pessoas, no Instagram, nem nada, mas... A sensação era que eu estava muito sozinha, porque eu não conhecia outras mulheres que estavam tentando engravidar. Então, assim, as que eu conhecia, tinha engravidado muito fácil. Então, nenhuma, por mais que eu desabafasse com as minhas amigas, nenhuma entendia o que eu estava realmente sentindo. Elas falavam assim, amiga, relaxa, que uma hora vem. Gente, essa frase, eu sei que as pessoas querem ajudar, mas essa frase, não, relaxa, não fica pensando nisso que vem. Como que você não pensa nisso? Você pensa o tempo inteiro, né? Sim. Você pensa o tempo inteiro. Então, foi uma fase muito difícil, porque eu não conseguia falar abertamente para as pessoas que eu estava passando. Algumas eu falava, mas não tinha como, nem eu cobrar que me entendessem, porque não viviam aquilo. E tá tudo bem, eu fui muito bem acolhida pelas pessoas que eu amo, enfim, pela minha família. Mas é um misto de emoções, assim, a cada mês você fica, frustração, às vezes você sente raiva, às vezes você sente... nossa, é um misto de emoções, assim. E na reta final, um pouquinho antes de eu engravidar, eu já estava no sentimento de que realmente eu vou ter que partir para a fertilização. E é isso, e pronto, acabou. E eu achei até que eu poderia fazer uma cirurgia de endometriose, teve isso também, né? Porque aí eu procurei eu fiz todos os exames que você imaginar que precisava fazer, eu fiz. Exame de trompa, tudo. E aí eu lembro que eu falei, eu vou procurar uma proctologista, porque eu tô com medo da minha endometriose ter atingido algum outro órgão. O intestino, por exemplo. E aí, não tinha atingido o intestino, mas ela falou pra mim, ela falou, olha, como que você ainda não procurou um cirurgião? Você vai procurar, passou o nome do médico, você vai procurar tal médico para você marcar uma avaliação de uma possível cirurgia de endometriose. Tem muitas mulheres que operam da endometriose, tiram os focos e aí engravidam. Pode ser que isso seja o seu caso. Eu já estava grávida e não sabia. Não tinha aparecido no exame que eu tinha feito recentemente para ela, porque estava muito no início. Então, eu já tinha marcado 2 médicos de cirurgia de endometriose e eu já tinha marcado o retorno no médico de fertilização. Então, eu já tinha 3 médicos marcados. E aí, eu tinha um médico marcado da fertilização numa segunda-feira e eu descobri que eu estava grávida na sexta. Nossa Senhora. E aí, eu nunca desmarquei o médico com tanto gosto. Eu imagino. E acho que tem a ver também um pouco dessa coisa do relaxar, do desencanar, né? Você pensou, vou fazer uma cirurgia, né? Aí vamos ver como vai ser, aí pá, né? Mas eu pensava também, e se eu fizer a cirurgia e não engravidar? Sim. Eu pensava nisso também. Sim. Eu tinha muito medo. Eu acho que eu tinha mais medo de não engravidar depois que eu passasse por esses tratamentos do que qualquer outra coisa, assim. E eu acho muito legal a gente compartilhar também, Nath, o que você me falou da questão da alimentação, né? Que você me disse que para você fez toda a diferença, né? Que você procurou uma ajuda aí nutricional diretamente focada na fertilidade. Como que foi isso? Por que você chegou a essa conclusão aí? Porque até onde eu sei, você tem hábitos saudáveis aí, né? Na alimentação. Eu sempre tive hábitos saudáveis, mas quando eu sempre passei por nutricionista e tal, e aí um dia, editando um quadro aqui da TV, o quadro Faz Bem, uma nutricionista deu entrevista falando sobre os alimentos que ajudavam na fertilidade. E aí eu falei, nossa, eu quero o contato dessa nutricionista, eu vou marcar. E aí eu marquei. E eu fui. Eu falei, é a minha última tentativa. Eu lembro que eu pensava assim, eu vou tentar fazer de tudo
que eu esteja ao meu alcance de forma natural para conseguir engravidar, e depois que esgotarem todas as minhas possibilidades de forma natural, aí eu vou partir para fertilização. Então eu tentei a alimentação e eu busquei a acupuntura. Só que a acupuntura eu fiz uma sessão só, porque logo eu entrei em férias e descobri que eu estava grávida. Mas, de qualquer forma, eu iria começar um tratamento. E aí eu procurei a nutricionista em agosto do ano passado e eu engravidei em fevereiro desse ano. Então, foram meses aí de tratamento e ela fez um protocolo comigo, né? Ela faz um protocolo para você desintoxicar o seu organismo, de você nutrir o seu organismo. E aí eu lembro que na primeira vez que a gente finalizou o ciclo, eu não engravidei. E aí eu fiquei muito frustrada e muito chateada. Aí eu falei, mas eu vou tentar mais uma vez, eu vou fazer o ciclo de novo. Aí eu fiz de novo, todo o ciclo com ela, e aí eu engravidei. Mas eu acho legal também você estar colocando tudo isso, Nath, porque é comum também as mulheres pensarem, buscarem um motivo, né, para não engravidar. E tem todo um contexto, né? Sim. Como você tá abrindo aqui a sua história, são várias coisas que interferiam, né? Não era uma coisa só, Não né? era uma coisa. Mas eu conversei até, a Nath passou o contato aqui, né, da nutricionista que acompanhou ela querida. nesse processo, a Fernanda Dalbal. Também pedi para ela gravar um depoimento aqui pra gente, então, explicando, né, essa interferência da alimentação na fertilidade, trazendo umas diquinhas também para os casais que estão tentando. Vamos ouvir. A alimentação inadequada, ela leva ao desequilíbrio hormonal. E aí, a gente atrapalha muito a fertilidade, porque a gente sabe que depende de diversos hormônios para conseguir aí ter um sistema reprodutor funcionando direitinho, né? Além disso, isso prejudica muito o nosso material genético, né? Sendo assim, fica cada vez mais difícil não só engravidar, mas também engravidar com qualidade, com um embrião de qualidade, que vai ser forte para se desenvolver bem, para ter uma gestação aí que realmente aconteça, porém que se desenvolva da melhor maneira. Casais que pretendem ter filhos devem controlar a ingestão de gordura, de açúcar, preferir consumo de carne magra, reduzir consumo de alimentos de origem animal em geral, reduzir, ou na verdade seria o interessante, importante, eliminar álcool e cigarro, e reduzir poluentes também é algo bem importante para proteger a sua fertilidade, como evitar o consumo de plástico, potinhos de plástico, garrafa plástica, alumínio. E não hesitem em procurar uma nutricionista e nutricionista especialista em fertilidade, porque a nutrição voltada para a fertilidade ela é extremamente específica. E aí você falou que ela fez esse protocolo, você entrou e o Léo também entrou na onda aí da dieta ou não? O marido também tem que entrar no jogo nessa parte da alimentação ou é mais importante para a mulher mesmo? Na verdade, foi comigo o atendimento. Ela passa uma dieta ali para o homem, mas é bem mais simples, bem mais tranquila. Mas ele também comeu tudo que eu tinha que comer junto comigo, né? Então a gente jantava junto, a gente tomava café junto. Então Indiretamente entra na dieta, E né? ele gostava das comidinhas naturais aí. Quando eu comecei o protocolo com ela, a gente fez a primeira etapa foi uma reeducação alimentar. Então, para mim não foi tão difícil, porque eu já me alimentava bem. Mas depois vai apertando um pouquinho. Então, você tira industrializados, você tira álcool, você tira açúcar. Você evita, né? Claro que eu comi um docinho ali, outro aqui, tomei uma taça de vinho, né? Porque ninguém também... Ninguém é de ferro. Exatamente. Mas eu fiz certinho, né? Suco, muitas frutas, muitas verduras, muitos legumes. Abastecer mesmo de nutrientes. Então, eu acho que eu nunca comi tão bem como eu comi nesse período que eu passei com a Fernanda. Ainda passo com ela, né? Mas agora tá um pouquinho mais liberado. Mas o período da nutrição voltada para a fertilidade, eu segui à risca, vez ou outra que eu saí um pouco do plano, mas eu tentei me alimentar da melhor forma possível. Uma coisa que eu parei de fazer também foi comer fora. Então, eu mesma fazia minha comida com os temperos naturais, justamente para ter essa alimentação mais limpa, sem nada que interferisse. Tá vendo, gente? A luta da mãe já começa aí. O aí. sacrifício já vem desde antes, aí, desde a tentativa da gravidez. Antes da gente encerrar, conta como veio a boa notícia, né? Agora a gente quer saber como é que foi. Aí, foi maravilhoso. Você não estava esperando, então era um momento, justamente neste momento, você não estava esperando. Não estava esperando. Eu comecei a fazer terapia. Muita gente pergunta, Nath, como é que você conseguiu lidar nesse período todo, né? 2 anos tentando e se frustrando, como que você conseguiu lidar com tudo isso? O que eu fazia? Terapia voltada justamente para essa questão. Uma psicóloga voltada que atende só tentantes. Eu achei super interessante isso também, que eu não conhecia, e ela me ajudou muito nesse processo. Então, eu fui trabalhando várias coisas dentro de mim.
Não relaxei 100%, porque o tempo todo eu pensava nisso, mas eu comecei a focar muito em outras coisas, né? Então, é importante eu ir na academia para poder melhorar a fertilidade também na academia? Melhora. Então, eu focava na academia, que é algo que eu gosto, focava em cursos novos para aprender outras áreas. Tentava, de uma certa forma, não ficar pensando tanto no tema, nisso, né? E aí, foi a primeira pessoa que desconfiou da minha gravidez foi justamente a Fernanda, porque eu fazia um acompanhamento com ela de 21 dias. Quando eu retornei, eu estava seguindo certinho o plano alimentar e a minha medida da barriga tinha aumentado. E ela achou muito diferente, era um aumento significativo, sendo que nas outras medidas estavam tudo certo e tal. E ela falou, Nath, está muito inchada. Eu falei, eu vou menstruar. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tenho. Ela falou, não, mas porque tá com uma medida muito diferente da última medição. Eu falei, porque eu tô inchada, eu vou menstruar. Ela falou, você não tá grávida, não? E aí eu falei, não, eu não tô grávida, não tem teste lá em casa, não vou fazer e eu não tô grávida. Ela falou, ai, se não descer em 2 dias, você... Depois que tiver a data certinha, se não descer em 2 dias, você faz o exame. Eu falei, tá bom. E eu saí de lá tranquila. E eu realmente estava inchada. E foi o primeiro sintoma mesmo que eu tive. Eu tava com uma dor no seio, uma dor forte, mas eu imaginava que fosse da TPM, que eu iria menstruar, que eu sempre tive dor no seio. E aí eu fiquei muito inchada. E eu lembro que numa sexta, isso era uma terça-feira com a Fernanda. Numa sexta-feira eu coloquei uma calça jeans que ficou muito apertada. Eu falei, gente, mas não tá normal. E aí eu fui pro estúdio, coloquei uma outra calça que também ficou muito apertada. Eu falei, nossa, mas tá muito. Preciso menstruar logo. E aí eu fui, fiz o jornal, tava tentando murchar um pouco a barriga, porque tava muito inchado. E aí eu cheguei em casa, eu tava sozinha em casa nesse dia, o Léo tinha ido viajar. Cheguei em casa e me deu uma vontade absurda de comer um doce, porque eu já fazia tempo que eu não tava com doce e tal. E eu falei, eu vou sair, vou comer um doce à noite, 9 horas da noite. E aí eu fui no lugar que eu mais gosto de comer doce, e na hora que eu pus na boca o doce, eu não gostei. E aí eu falei, nossa, mas toda vez que eu venho comer esse doce tá maravilhoso. Eu falei, alguma coisa tá estranha. Enfim, comi o doce do mesmo jeito, saí do lugar e passei na farmácia e comprei um teste, mas ainda não tava acreditando que poderia ser. Aí eu olhei no aplicativo, era outra coisa que eu não fazia mais, eu não acompanhava mais o meu aplicativo, porque tava me gerando ansiedade, aquela coisa de ficar vendo o dia fértil, o dia que vai descer, enfim. E aí eu abri o meu aplicativo, eu anotava só quando eu menstruava. Tava 7 dias atrasada a menstruação. Falei, meu Deus, é isso. E aí eu fui fazer o teste, aí eu lembro que eu até coloquei o celular, eu falei, vou colocar o celular aqui só pra... vai que é, né? E aí, na hora que eu pus o exame, eles falam pra esperar até uns minutos. Os minutos mais eternos da nossa vida, né? Foi de imediato, não deu nem 5 segundos, já apareceu o positivo. E aí eu falei, meu Deus, não tá certo isso. E aí eu peguei e fiquei conferindo na bula, lá no manual, se estava certinho. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra minha médica. Falei, doutora, tá certo esse exame? É um positivo? Desculpa a hora, eram 10 horas da noite de sexta-feira. Ela falou, sim, é um positivo. Qual que foi a data da sua última menstruação? Aí eu passei, ela falou, não, é um positivo, não vou te pedir nem exame de sangue. Você já tá de 5 semanas. Não sei nem explicar. Sério, foi o dia mais feliz da minha vida até hoje, assim. Eu chorei muito e... além de eu ter chorado muito, eu não conseguia dormir. O Léo não estava em casa sozinha. O Léo chegava no dia seguinte. Ele chegava umas 6 horas da tarde. E eu tava de plantão, que era o meu último plantão, eu ia sair de férias. Quando eu coloquei um vestido grande, eu falei, gente, eu tô inchada, as pessoas vão perceber que eu tô grávida. Imagina, eu tava um inchaço normal. E aí eu vim trabalhar e eu não podia contar pra ninguém. Eu falei, gente, eu preciso contar pro meu marido primeiro, né? Ninguém pode saber e tal. E... o Léo chegava no dia seguinte, às 6 da noite, às 6 da tarde, e aí deu tempo de eu comprar um sapatinho, de eu preparar toda uma surpresa pra ele. Ele não chegou às 6, ele chegou às 9, então eu tava super ansiosa. De ansiedade, né? E ele nem desconfiava. E aí eu contei pra ele, aí foi uma alegria sem tamanho. E aí eu entrei de férias e fiquei mais tranquila, desmarquei o médico da fertilização. E agora tá curtindo, agora no time das mamães, que delícia, mas demorou, né? Pra cair a ficha, viu? Imagina. E quando eu compartilhei a minha história no Instagram, foi uma coisa muito legal, porque eu falei, eu não quero ser só mais um positivo, uma mulher grávida dando a notícia no Instagram, porque eu sei que esse tipo de notícia também pode machucar muitas mulheres. Sim. Eu sei que muitas vão ficar felizes, mas muitas vão olhar pra si também. E eu não queria simplesmente chegar e falar, estou grávida, olha que legal, que bacana. Não, eu queria falar para elas que eu
tentei bastante tempo e que foi uma angústia e que foi doloroso e que eu tenho endometriose, que é uma doença silenciosa. Muitas mulheres não sentem sintomas, ou as que sentem às vezes acham que é normal sentir uma cólica, sentir uma dor, e não é. Então eu queria ser útil, né? Então quando eu contei a minha história no Instagram, eu falei, gente, eu demorei para engravidar, levei pelo menos 2 anos. O que me ajudou foi uma alimentação muito regrada, tirei o café e etc. O que eu recebi de relatos, de depoimentos, de mulheres dizendo que estão tentando há 13 anos, há 10, há 5, que estão casadas há 8 anos, não tem problema nenhum e estão tentando e não conseguem. De mulheres que já passaram por 5, 6 fertilizações. De mulheres que tiveram aborto, muitas. Eu perdi 3 e não quero mais tentar. Então, mulheres extremamente fragilizadas e machucadas, mas muitas com esperança. Então, quando eu dividi essa história, para mim foi muito significativo, porque eu me sentia muito sozinha no processo. Óbvio que eu não ia abrir o Instagram e falar, olha, gente, estou tentando engravidar, tudo, porque não dá. Mas depois que eu consegui, que eu resolvi falar, eu queria trazer um pouco de conforto para essas mulheres, entendeu? E eu recebi muitas e muitas mensagens. Tanto é que no dia que eu anunciei no jornal, foi véspera do Dia das Mães, e eu falei, vou desejar feliz Dia das Mães, mas eu não quero esquecer das mulheres que estão sonhando em ser mães, Sim. né? Então eu falei, olha, desejo um feliz Dia das Mães a todas vocês que são mães, agora eu sou mãe também, e a você que está tentando engravidar, todo o meu carinho, todo o meu respeito, todo o meu amor por vocês. Eu não gosto nem de falar assim, confia que vai vir. Porque a gente não sabe. Sim. Não está só no nosso controle, né? E me doía, às vezes, ouvir falar, não, você tem que confiar mais. E eu já confiava muito, eu já rezava muito. Então, é muito difícil você falar para uma mulher que está tentando, para ela, não, vai dar tudo certo. Claro que a gente torce para que dê tudo certo, mas o que eu falo hoje para essas mulheres, faça tudo o que estiver ao seu alcance. O que tiver ao seu alcance para você realizar o seu sonho, faça. Mas tenha em mente que não depende só de você. Depende de N fatores, né? E foi um alívio falar no Instagram sobre isso, porque eu me senti acolhida e senti que eu estava ajudando outras mulheres também. Perfeito. Bom, eu ia falar para você deixar esse recado para as mulheres, você já deixou, então eu vou encerrar com uma pergunta, quase uma pegadinha, com a ideia de você voltar no futuro. Eu quero que você encerre contando quais são suas expectativas com relação à maternidade. E aí daqui uns meses a gente conversa de novo para ver se foram atendidas. Minha expectativa, às vezes eu penso assim, nossa, eu não quero reclamar de nada, porque eu pedi tanto, né? Eu lutei tanto para ter, enfim, para conseguir realizar esse sonho, então eu não quero reclamar de nada. Mas daqui a mãe do futuro, assim, o que eu penso no futuro, eu vejo uma alegria muito imensa, porque eu muitas vezes me questionei se realmente eu seria mãe, se realmente era para mim, e se realmente eu teria essa oportunidade de construir a família que eu queria, de ter essa bênção. Então, hoje eu olho, às vezes eu não acredito ainda que eu consegui. E a minha expectativa é poder tentar ser a melhor mãe possível. E de contar para ele, filho, como você foi desejado, como você já é amado e como a gente está te esperando. Não vale fazer outra, eu vou chorar. Eu borrando toda a maquiagem aqui. O que eu posso te garantir é que você vai ser a melhor mãe para ele. Porque toda mãe é a melhor mãe que consegue ser pro seu filho. A gente se cobra, a gente se culpa de muita coisa, a gente se compara. Você já se comparou tanto, né, como você contou, e infelizmente essa jornada tá só começando, porque é uma jornada, né? Todas as mães que estão nos ouvindo sabem como é desafiador, né? Muito. Ser mãe, ter um filho, criar um filho da maneira que a gente gosta, que a gente gostaria, né, pelo menos. Mas é isso, eu encerro assim, já dando os parabéns pela sua história, agradecendo mais uma vez por você ter compartilhado com a gente. Eu acho que é muito importante você ter contado esse relato para todas as mamães que estão no mesmo barco. E desejando toda a sorte do mundo, obrigada, que seja Lari. um bebê assim muito saudável, né? Que só traga alegrias para a família. Eu tenho certeza que você vai ser uma baita de uma mãezona, viu? Obrigada, Lari. Eu tô muito feliz. Tá dando muito enjoo, né? Tá sendo um momento um pouco difícil de atravessar, mas eu sei que é uma fase que vai passar e que depois os momentos desafiadores, bons, ruins, todos vão vir.
E vão compensar, fique E vão tranquila. compensar, se Deus quiser. Obrigada, Obrigada, Nath. Até uma Lari. próxima. Até a próxima, conte comigo.